O corpo da igreja é formada por seus membros. E nós temos muitas passagens que tratam disso. Hoje eu vi um podcast do pastor amigo que ele estava falando da doutrinação e também do pano de fundo que as teorias da prosperidade trazem para dentro das igrejas. E aí a gente precisa entender o que é a igreja, o que significa a igreja, e a gente precisa se aprofundar muito. Se a gente for nos capítulos e nos versículos certos, a gente consegue fazer uma boa ideia, né? Ter a exata noção do que é a igreja e o que ela representa na era moderna, né? No nosso tempo aqui. Porque se a gente fosse aprofundar muito e buscar lá atrás, a gente vê Cristo entrando no templo, que é a casa de oração, e vendo mercadores dentro do templo vendendo e comprando, usando aquele lugar que era uma casa de oração para venda e compra de produtos. Era uma feira. Jesus, aliás, eu não me lembro na Bíblia de ver Jesus irado com alguma coisa, né, nervoso. Ali ele demonstrou esse sentimento, porque ali é uma casa de oração e vocês estão aqui fazendo da casa de oração um lugar de promiscuidade, enfim. Ele se revolta. E ao mesmo tempo a gente vê na palavra que está escrito também que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Então, se você traçar esses dois paralelos, bom, por que Jesus esteve tão preocupado com aquele lugar onde as pessoas tiram um tempo para fazer oração, para se comunicar com Deus, e no outro momento a Bíblia afirma que Deus não habita em quatro paredes. Então eu vou pedir vocês, a gente vai começar compilando, né, essa ideia, abrindo o livro de Atos, por gentileza, capítulo 7. De Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A partir do versículo 48 diz assim: O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Aqui há uma demonstração de que os religiosos, né, acreditavam que por estar dentro de um templo, eles estavam salvos, ou eram pessoas especiais por esse motivo. Então, Deus não é templo. Nós vamos ler mais na frente aqui que nós é que somos templo do Espírito Santo. Mas, com essa passagem aqui, a gente entende que não adianta você construir quatro paredes, abrir uma porta, convidar as pessoas, tratar da palavra, achando que por esse motivo Deus está lá dentro. Porque Deus, conhecendo o motivo, a razão da abertura daquele espaço de quatro paredes, ele pode estar lá ou não. Então ele não condiciona estar no lugar simplesmente porque esse lugar está escrito na porta, que é um lugar onde ele deve estar. Deus não é templo. Vamos abrir agora a carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 23, por favor. A partir do versículo 23 diz assim: Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Opa! Então, Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele está dizendo aqui que não é para a gente deixar de se reunir como igreja. Está começando a tomar forma, né?
Quer dizer, eu não preciso estar num lugar de 4 paredes, mas eu não posso deixar de me reunir com outros amados para tratar da palavra, daquilo que interessa a Deus, certo? Deus deseja que nós estejamos unidos, não juntos. Juntos, eu posso estar junto, amanhã eu não estou. Né? Hoje eu estou junto com você, amanhã eu não estou junto. Unidos, né? Num só modo de pensar, num só modo de agir, no mesmo espírito, nós devemos estar unidos. Deus deseja que nós, filhos dele, estejamos unidos. Vamos para outra passagem, Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Isso é Jesus falando. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Deus está onde os nossos anseios atendem aos anseios dele. Então, ele não está em templo construído por mão humana, mas ele está onde estiver 2 ou mais reunidos em nome dele. E tem outra passagem que diz, para que os nossos pedidos estejam alinhados com a vontade do Pai, para que ele seja glorificado. Então, se você pegar aqui esses versículos, você vai ver que ele cita aqui, né, que as pessoas precisam estar com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Se concordarem a respeito daquilo que vocês querem, meu Pai que está no céu os atenderá, pois onde estiver 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ele está lá. Então, a gente pode não estar dentro de um lugar de 4 paredes, podemos estar reunidos em nome dele, e reunidos em nome dele, unidos diante do mesmo propósito, da mesma causa, né? Do mesmo objetivo. E aí Deus, que esquadrinha nossa mente, nosso coração, vai entender aquilo que é bom para nós e aquilo que glorifica o nome dele, para que nós sejamos atendidos. Então, a igreja não é um espaço físico, mas não é para se deixar de fazer e conviver na comunhão dos irmãos. E dentro da comunhão dos irmãos, nós precisamos estar dentro da mesma linha de raciocínio, com o mesmo sentimento, no mesmo espírito, para que o Pai abençoe o nosso encontro, as nossas orações e os nossos anseios. Vamos para mais uma passagem para fechar essa linha de raciocínio, a primeira parte aqui da mensagem. A carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 17. Carta aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim: Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Vou repetir, versículo 18. Está falando de Cristo. Ele existe antes de tudo o que há, seu 17. E nele todas as coisas subsistem. Tudo está abaixo dele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então está afirmando que Cristo é a cabeça e nós, membros, somos o corpo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, nós, igreja, não precisamos estar num templo construído por mãos humanas, mas podemos estar em qualquer outro lugar, inclusive num templo, reunidos, tendo o mesmo sentimento, convencidos da mesma verdade, no mesmo espírito, e o cabeça desse corpo precisa ser Cristo. Para a gente falar que a gente é uma igreja, se a gente amanhã aqui nessa célula decidir, a gente vai se reunir como igreja, queremos formalizar isso. Esse é o princípio. É o princípio básico. Não adianta você ter igreja, ter cadeira, ter lugar para fazer evento,
50 ministérios, 20 pastores. Se o objetivo não for esse, se essa não for a base, a fundamentação desse objetivo, não é igreja. Cristo é o cabeça e nós, o corpo, somos os membros, formamos os membros, né? Cabeça, tronco e membros. Nós somos o tronco e os membros desse corpo. Cristo é o cabeça, onde o corpo é formado pelos filhos de Deus. Mas o que nós temos assistido por aí? E aí a gente precisa estar atento, né? Porque eu fiquei muito impressionado com aquela informação de que milhões de pessoas, não são milhares não, são milhões de pessoas, seguem sem liderança espiritual, seguem sem estar numa igreja, quer dizer, elas estão aí por aí, ouvindo aquilo que todos falam, sem ter certeza de absolutamente nada, e a gente sabe que a verdade é Cristo. E muitas pessoas se aproveitam desse estado de calamidade espiritual em que as pessoas vivem hoje. Elas não confiam em quem elas ouvem, elas não estão acomodadas no... Eu conheço gente que já pulou para 3, 4 igrejas. Quer dizer, em algum momento, alguma coisa aconteceu para que aquela pessoa não se sentisse à vontade dentro da igreja. E essa mensagem também serve para aqueles que estão dentro das igrejas e têm dúvida acerca de algumas coisas. Esses princípios, né, citados aqui, eles são básicos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Hebreus, capítulo 10, Mateus 18, Carta aos Colossenses, capítulo 1. Então aqui explica de forma resumida o que é a igreja, como ela é formada e por quem e quais os objetivos dela, ok? Mas o que nós temos assistido? Né? O que nós, filhos de Deus, devemos fazer na condição de povo santo? O que nós devemos observar? Então eu vou trazer aqui algumas coisas que estão muito claras para a gente. A todo tempo a gente assiste isso e a gente tem que tomar muito cuidado. Malaquias capítulo 3, por gentileza, amados. Malaquias está lá no Antigo Testamento, é o último livro, antes de Mateus. Malaquias 3, versículo 8. Eu vou trazer aqui uma série de versículos que tratam do que a gente tem assistido e, infelizmente, né, por atos feitos por denominações religiosas, por igrejas, por líderes espirituais, enfim. Malaquias 3, 8, a partir do versículo 8, diz assim: pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando. E ainda ousam questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto. Assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé, quer dizer, Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós temos visto homens roubando a Deus nos dízimos, tanto aquele que coloca o dízimo no gasofilácio, e não, aquele dízimo não representa os 10% de todo o ganho dele. Nós temos visto o homem roubar de Deus o tempo, porque ele se nega a se reunir com os amados como igreja. Então ele rouba o tempo que deveria ser dedicado ao Senhor, ele não dedica. E infelizmente, as pessoas estão roubando de Deus a palavra, porque eles falam aquilo que convém a eles, não aquilo que está escrito, e que a pessoa precisa ouvir. Olha, você nasceu morta para Deus, você vive e morre morta para Deus. Em Cristo você é feita nova criatura. Você foi atraída no corpo dele, na morte, sepultamento e ressurreição. Você se tornou a habitação do Espírito Santo e ele vai te dar uma vida santa. Ele vai santificar a tua vida para você frutificar para ele. Então, se a pessoa ela acha que ela foi alcançada por essa bênção, né, que é o novo nascimento, e ela não tem esse comportamento, tem alguma coisa errada. Filho de Deus não rouba dízimo de Deus, não rouba o tempo de Deus
e muito menos a palavra dele. Então, a igreja, nós que formamos o corpo de Cristo, nós temos que estar atento a isso. Como eu ando com o meu dízimo, com as minhas ofertas, com o meu tempo, em relação à palavra? Eu tenho feito algo, né? Porque esse sentimento é algo que fica pulsando dentro do Filho de Deus. Se você não tem esse sentimento, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, eu fui atraído no corpo de Cristo, eu fui crucificado com Ele, morto, sepultado e ressuscitado. Eu sou a habitação do Teu Santo Espírito e eu tenho que viver uma vida para frutificar para Ti. Se eu, Filho de Deus, não tenho esse sentimento, não gosto, não tenho prazer de me reunir com os amados, não tenho comunhão com a palavra nem com Deus, não tenho desejo de servir a Deus em algum ministério, em algum objetivo, se eu economizo tempo, se eu não tenho relação com Deus, com a palavra dele, Deus está dizendo que a gente está roubando ele. Então, esse é o papel da igreja. Nós, o corpo. Mateus, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 19. A partir do versículo 19 de Mateus 6 diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Temos visto homens, líderes espirituais, né, formulando e convencendo pessoas, usando a palavra de Deus para tentar provar e convencer que a riqueza é um sinal de que Deus está e abençoa a pessoa. Deus está com ele e abençoa ele. Por quê? Porque ele é rico, por exemplo. Mas Jesus trouxe algo totalmente diferente, que contraria a teoria da dominação e da prosperidade. Ajuntar bens na terra contraria a imagem do Jesus pobre, feio, daquele de quem o mundo virou o rosto. Eu vou trazer aqui está no livro do profeta Isaías, mas antes eu vou fazer um comentário sobre isso aqui. O corpo, a igreja formada, quando ela recebe os dízimos e as ofertas, ela tem que pegar aquele recurso e colocar todo o recurso para que não falte mantimento na casa dele. Mantimento é a palavra, é a estrutura que compõe o corpo. Então, esse corpo, nós vamos chegar lá, tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse recurso é para essa finalidade. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver que o dízimo, as ofertas que eram lançadas no altar, elas se investia através daquele recurso na vida daqueles que estavam envolvidos com a palavra. Tanto para pagar salário, como para arrumar todos os adereços que formavam os templos ou as caminhadas que eram feitas, para cuidar da subsistência daqueles que iam levar a palavra. Realmente, homens viviam, como hoje alguns vivem, do recurso colocado nos dízimos e nas ofertas, para que a palavra fosse levada até os confins da terra. Quando Cristo veio trazer essa ordenança, isso já era feito lá no Antigo Testamento através dos dízimos e das ofertas que eram entregues por nós, filhos de Deus, para esse fim. Então, o que a gente tem visto hoje é que algumas igrejas, alguns líderes espirituais, eles estão vinculando a riqueza, por exemplo, o ter muito dinheiro, o ser próspero, a bênção. É claro que está escrito que nada nos é dado se do céu do Senhor não for concedido. Ok. Mas o objetivo que te leva a Deus não pode ser o desejo pela riqueza. Porque Jesus, ele foi a prova contrária de tudo isso. E essa passagem aqui, que eu vou trazer agora, está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 1, por favor, amados. Abram aí. Isaías 53, versículo 1. Aqui, o profeta Isaías está falando da figura, centenas de anos atrás, do Senhor Jesus que viria, centenas de anos à frente.
Olha o que ele diz aqui, Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele todos os nossos pecados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Essa figura, amados, de Jesus, retratada aqui no livro do profeta Isaías, e tudo que a gente conhece no Novo Testamento da figura de Cristo, que esvaziou-se de todo o poder que tinha, tornando-se homem, quer dizer, o verbo se tornou carne, não usou o poder dele em nenhum momento contra os adversários, os inimigos, aqueles que causaram mal a ele, e nem para benefício próprio. Essa figura parece para vocês com esses líderes espirituais que propagam prosperidade, a teoria da dominação, que ela consiste em o líder espiritual convencer a você, segundo os princípios dele, não bíblicos, de que você deva ter uma vida pautada por tudo ou por coisas que ele defende. São preferências e gostos pessoais, não pelo que está escrito. Essa é a teoria da dominação, né? Depois eu vou colocar no grupo para vocês verem um podcast, 2 pastores conversando sobre isso, muito interessante, que os líderes espirituais exercem muita influência sobre as ovelhas. Tem gente que deixou de se casar, teve gente que deixou de ser feliz porque seguiu a doutrina do homem, não o que está escrito na palavra. É disso que eu estou falando. Esse Jesus Cristo foi modelo. Ele é modelo e ele será o nosso modelo. Não aquilo que o homem fala e que está fora do contexto da palavra, né? Porque Deus diz que ele é dono de todo o ouro e toda a prata, e nenhum poder é dado ao homem se não for concedido por ele. Por ele, não é pela minha capacidade, não é pelo que eu estudo, não é pelo que eu sei, né? Isso aqui ficaria enorme se eu fosse colocar aqui todos os versículos. Temos visto o mesmo desejo de Eva se proliferando dentro das igrejas. Temos visto a mesma negligência e desobediência de Adão nas lideranças e nos trabalhos dentro das igrejas. O pecado é não acreditar no que Deus fala, não acreditar em Cristo Jesus. Nós, igreja, membros do corpo de Cristo, é o cabeça, nós temos que estar alinhados com o que está escrito na palavra dele. Não é pelo ser próspero, não é pelo ser rico, não é pelo saber muito, é responsabilidade pelo que Deus coloca em nossas mãos para que a palavra dele seja cumprida. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda a receita colocada dentro do gasofilácio é para esse objetivo, para que as pessoas sejam alcançadas e nós possamos levar ela à razão da nossa vida, do nosso viver, que é Cristo vivendo em nós. Por isso que nós somos testemunhas. Vamos seguir aqui, ó. João, livro, o Evangelho de João, por gentileza, capítulo 16. Mais uma passagem aqui de Cristo, para reforçar tudo isso que a gente tem visto aí. João 16, 7 diz assim, ó, a partir do versículo 7. Mas na verdade, Cristo falando, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim.
Esse é o pecado. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, o pecado que nós sabemos que existe é não crer em Cristo. O resto é tudo consequência disso. Todos os outros pecados são consequência, porque quando você deixa de cumprir aquilo que está escrito, você está sendo um incrédulo, e a incredulidade gera, né? Aí a gente vai colocar aqui o mundo que é sedutor, as oportunidades que o mundo... Mateus capítulo 4, quando o diabo foi tratar com Cristo, no momento de total fragilidade dele. É isso que o mundo faz, é isso que o diabo faz. Então, se eu não estou atento ao fato de que pecar é não acreditar em Cristo, eu tenho que ter a exata noção de que eu estou pecando se tudo aquilo que Cristo me disse que eu devo fazer, eu não estou fazendo. Melhor, eu sei que eu não sou capaz de fazer, então eu dependo da habitação do Espírito Santo em mim para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Me guiar e me guardar, como tem muitos versículos aqui que falam sobre isso. Eu, igreja, eu dependo de Cristo para fazer aquilo que vai agradar o Pai e não pecar contra Deus. Quer dizer, não vou deixar de acreditar em Cristo, não vou deixar de me reunir como igreja, não vou deixar de viver em comunhão com os amados, não vou deixar de orar, de crer naquilo que a fé é Ele que dá, Efésios 2, 8, 9. Até a fé para crer nele é Deus que nos entrega essa fé, para que nós possamos crer nele. Eu tenho tudo que eu preciso para acreditar na obra que Cristo realizou. Eu só não vou acreditar nisso se eu não quiser, se eu resistir. Por isso que a palavra também diz, olha, Deus dá graça aos simples, mas resiste aos soberbos. Então, se eu sou corpo, eu não posso resistir ao que está escrito. É por aqui que eu tenho que andar. Ao estudarmos, né, meditarmos o versículo 10 do livro do profeta Malaquias, que a gente já leu, compreendemos que Deus tem dois objetivos diretos com a entrega dos dízimos e as ofertas, por exemplo. Primeiro, abençoar o seu povo através da entrega dos dízimos. E ainda sugere que o seu povo prove, a fim de confirmar a sua fidelidade e a sua promessa. Entrega os dízimos e me cobre, se eu não vou fazer muito pela sua vida. 2. O recurso deve ser investido na pregação da palavra dele, no sustento, pagamento, né, das pessoas que estão envolvidas com a mensagem, ir e vir, levando a mensagem, levando ou trazendo, e a estrutura do templo, que ele pode ser itinerante, ele pode ser fixo, não importa, das pessoas que estão envolvidas na pregação da palavra, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Pode ser de forma física, pode ser de forma virtual, pode ser caminhando, pode ser de avião, pode ser de carro. Toda a estrutura ela é sustentada pelos dízimos, pelas ofertas, e elas são executadas pelo corpo. Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça, ele nos orienta e nós vamos fazer isso, porque está escrito. Os dízimos e as ofertas devem objetivar também o cumprimento de mais uma ordenança, que é o que ele fala, né? Está lá em Marcos 16,15, ele ordenando: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso papel. Esse é o objetivo do corpo. Passar adiante aquilo que eu recebi. E tem coisas muito claras, nós vamos ver aqui. Fica claro que alguém nascido de novo deve, em toda oportunidade que tiver, falar da obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, que salvou a todos que nele crê, de que estão salvos da condenação eterna. Isso pode e deve ocorrer em casa, no trabalho, na rua, onde houver, da parte do outro, interesse em conhecer a obra da salvação, porque a gente não vai enfiar isso na goela dos outros. Mas onde houver oportunidade, a gente deve falar. Por quê? Porque isso está escrito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Estamos finalizando, viu? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 2. Olha a instrução aqui que a gente recebe da palavra. A partir do versículo 2 diz assim: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. Quer dizer, não é para enfiar na goela do outro, mas surgiu uma oportunidade,
Fale, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, seja equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Não é isso que a gente tem visto? As pessoas não têm paciência para ouvir. As pessoas estão atrás de outras coisas, inclusive dentro da própria igreja, do templo de 4 paredes, e alguns líderes espirituais falando daquilo que não interessa, do que não está escrito, porque não suportam ouvir e nem falar a verdade, porque a verdade que nós conhecemos, para aqueles que querem ser salvos, essa é boa e atrai. Mas as pessoas estão atrás das coisas desse mundo, as coisas materiais. Então, se eu levo a verdade, dependendo da verdade que eu leve, eu posso atrair ou eu posso repelir as pessoas. Muitos, vendo isso, eles mudam o discurso, eles mudam a estrutura da palavra e trazem para o púlpito, para a mensagem, ou um irmãozinho fala para o outro aquilo que ele quer ouvir, e não aquilo que ele precisa ouvir, que é a verdade. Ainda que machuque, porque muitas vezes a verdade machuca. Mas o corpo, a igreja, tem que tratar da verdade, e a verdade é Cristo. Devemos fazer a obra de um evangelista. O Deus onisciente determinou que seus filhos reunidos como igreja, debaixo da missão da evangelização, devem cumprir com seu objetivo divino e pregar a palavra. Para esse fim, podem e devem utilizar os dízimos e as ofertas que são entregues. As recomendações são para o pagamento do salário dos líderes, dos ministérios, no apoio e auxílio dos mais necessitados, que são as obras sociais, trazendo para os dias atuais o pagamento do salário dos pastores, líderes espirituais, o pagamento de contas fixas, taxas, manutenção da igreja, investimento nos ministérios desenvolvidos pela igreja e dos trabalhos assistenciais realizados. Os dízimos e as ofertas entregues da igreja pelos membros do corpo pertencem a Deus. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E o púlpito ao Espírito Santo. Vou repetir. Os dízimos e as ofertas que são entregues ou na igreja física ou em nome da igreja, que é o corpo de Cristo, esse recurso, eles pertencem a Deus, não pertencem ao homem. A igreja pertence ao Senhor Jesus. É dele, porque ele vê, quando ele voltar, quem é que ele vai levar com ele? É a igreja. Tá certo? Então pertence a ele, é a noiva, é dele. E o púlpito, que é lugar de mensagem, de oração, onde os líderes devem se fazer de bons exemplos, né? Ser bons exemplos, serem inspirados pelo Espírito Santo, é do próprio Espírito Santo. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é ele que inspira, é ele que capacita. A palavra diz que a gente não deve nem se preocupar com o que havemos de dizer, porque é o Espírito Santo que vai falar por nós. Então, se eu estou à frente de um trabalho de um ministério, se eu estou à frente da pregação da palavra, eu coloco meu chão, eu oro, Senhor, me dê do teu Santo Espírito, para que ao falar, a minha boca seja usada pelo teu Santo Espírito, teu Santo Espírito, e eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu não faça aquilo que eu quero fazer, mas que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu não sinta aquilo que eu quero sentir, mas que eu sinta aquilo que o Senhor quer que eu sinta. Que eu não pense naquilo que eu quero pensar, mas que eu pense naquilo que o Senhor quer que eu pense. Esse é o objetivo do corpo, agir dessa maneira, ok? Ninguém dentro da igreja deveria, por razões óbvias, desviar, alterar ou substituir o destino do recurso ou da mensagem, né, descumprindo a palavra de Deus. A agenda que determina o uso e aplicação dos recursos e da própria palavra na igreja não pertence a mim, não pertence a você e não pertence à igreja física. Isso já está determinado por Deus através da palavra dele. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, a instrução para não acumular tesouro onde o tempo e a ferrugem
e a traça destroem, serve para mim, serve para você, serve para a igreja, serve porque é o evangelho que deve ser pregado. Os dízimos e as ofertas objetivam este destino específico. Vamos dar uma olhada no evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, por gentileza, versículo 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino de Deus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Não vos provereis de ouro, nem prata ou cobre em vossos cinturões. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Aqui, a palavra está dizendo o seguinte para a gente: nós devemos ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E a gente não deve estar preocupado com o que a gente carrega conosco ao fazer isso. Porque é Deus que sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele quem vai nos dar a porção do dia a dia para que a obra seja feita. Então eu não posso pegar um recurso que Ele me dá para que essa obra seja feita para usar ou em benefício próprio, ou segundo o meu entendimento, ou segundo a vontade de terceiros. Não posso. Porque o objetivo da igreja, do corpo, é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e usar todo o recurso que tem para esse objetivo. Não tem outro. Não é a minha vontade, não é o que eu gostaria, não é o que eu penso, não é o que eu falo, e nem o seu, mas segundo o que está escrito. E é para esse objetivo. É comum também vermos líderes e coaches espirituais tirando vantagem do dinheiro que deveria ser dedicado à palavra, à pregação da mensagem. Eles cobram para pregar, cobram para louvar e cobram com ganância para exercer o seu chamado. A gente não tem visto isso? Tem um monte de gente aí louvando, cobra uma fortuna para fazer um show. Tem gente que cobra uma fortuna para levar uma mensagem. Tem gente que pega o recurso da igreja para usar em benefício próprio. Nós não vemos isso? Está tudo contra aquilo que Deus quer que nós sejamos e façamos em favor da palavra. Como igreja, o líder espiritual que recebe para exercer seu ministério deve fazê-lo e seu modelo deve ser Cristo. Quer dizer, eu recebo para levar a palavra, eu sou um pastor que tem um salário, ok, mas o meu modelo deve ser quem? Cristo. A Deus pertence todo ouro e toda prata, não a mim. Eu devo ser um instrumento e não fazer a minha vontade ou a vontade do diabo. Quem está fora de Cristo faz a vontade do diabo, viu, amado? Então olha só, ele é dono de todo ouro e toda prata, não eu. O fato dele ser dono de todo ouro e toda prata não quer dizer que eu deva ser dono de todo ouro e toda prata, e muito menos que ele tem que me dar, por eu ser filho dele, todo ouro e toda prata, que eu deva ser rico. Isso em algum momento deva ser um modelo a ser seguido, né? Porque aí todo mundo ia seguir a Cristo por causa disso, e é o que muita gente tem feito. Aí vem a teoria da prosperidade. A teoria da dominação é: eu te convenço de que isso está certo, de que eu sou rico e você vai ficar rico também. Então eu te domino com os meus argumentos e com os meus preceitos humanos. Tá certo? E aí você cresce o olho e abraça esse projeto comigo, porque você também quer ser rico como eu. Aí Jesus vem com outro modelo. Ele diz assim: não é para juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem e o tempo corroem, mas no céu. Pronto, pá, derrubou por terra essa teoria da prosperidade. E a da dominação, que é eu convencendo você daquilo que eu acho que é certo, também cai por terra, quando Jesus é o próprio modelo. Ele diz assim: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vou aliviar você, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vem aprender de mim. Quer dizer, é dele que eu tenho que aprender, não é do homem, é da palavra. João 8, capítulo 44, é o último versículo. João, capítulo 8, versículo 44, é o último versículo, amados, para a gente finalizar. Diz assim: Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 44. Pois, isso é Cristo falando, tá? Vocês são filhos do diabo e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade,
é natural que não creiam em mim. Foi Cristo que falou isso. A pergunta que eu faço para você, amado, e que eu faço para mim é a seguinte: quem eu sou? Eu sou filho de Deus ou eu sou filho do diabo? Eu quero fazer a vontade de Deus ou eu quero fazer a minha vontade? Os meus preceitos são segundo a minha capacidade, o meu entendimento, ou são segundo a capacidade e o entendimento de Deus? Quem habita em mim? O velho homem ou o Espírito Santo? Eu sou igreja? Eu sou membro desse corpo? Como eu devo agir estando dentro, fazendo parte deste corpo? Como eu vou me comportar? O que eu vou fazer, o que eu vou pensar, o que eu vou falar, para quem eu estou fazendo, a quem eu estou servindo? Quando eu pego um bem que é do Senhor Jesus, que Deus colocou na minha mão, o que eu faço com ele? Eu faço aquilo que eu acho que é certo ou eu faço aquilo de acordo com o que está escrito? Como eu me posiciono diante das coisas de Deus? Como eu uso meu tempo? Como eu uso minha vocação? Como eu me interesso? Como eu me entrego diante de tudo isso? A igreja de Deus é o corpo onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros e nós devemos nos comportar de acordo com o que está escrito. Isso precisa... eu fui atleta há muito tempo e eu joguei no gol. Todo dia eu fazia o mesmo exercício. A gente chamava de vamos escovar o dente, né? Que todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente come. Então existem coisas que você faz todo dia, né? Então tinha um exercício que a gente chamava de punho, que era pegar a bola. A gente precisava todo dia. Você podia fazer qualquer outro movimento, mas sempre tinha o punho. O punho era um aquecimento para você performar depois. Nós precisamos aquecer o nosso entendimento todo dia com essa verdade. Nós precisamos aquecer o nosso coração com essa verdade, para que nossos membros trabalhem de acordo com o que está escrito, que o nosso coração sinta de acordo com o que está escrito, que os nossos olhos vejam o que está escrito e de acordo com a vontade de Deus, para que nós não sejamos enganados, nem por nós mesmos. Tem muita gente se enganando, acreditando que realmente está fazendo aquilo que Deus quer, mas se confrontar o que está fazendo com a palavra, esse é o segredo, amado. Pega o que você sente, pega o que você pensa, pega o que você fala e pega o que você faz e confronte com a palavra. A palavra nunca está errada. Se der conflito, se houver rota de colisão, o errado é você, o errado sou eu. Amém?